Fala galera, professor Guilherme Fonseca na área para mais um Prepara Cariacica. Já é a nossa 7ª semana de preparação aqui no YouTube. Já começou a dar aquele frio na barriga? Isso é bom, isso significa que você se preparou. Significa que está chegando o grande momento, você vai se tornar funcionário público ainda em 2024, amém? Comenta aqui um amém, vai! Comenta aqui um amém se você acredita nisso. Vem! Comenta aqui. Ah, papai, quero ver todo mundo como professor efetivo de Cariacica, hein? Agora vem que nós vamos resolver hoje uma prova da Gualimp, ou seja, o antigo nome da banca IDESG, né, pessoal? E vamos tirar dela pontos gramaticais peculiares, né? Que caíram nessa prova, é uma prova inteira da Gualimp e você vai ver pontos muito interessantes de gramática. Antes disso, já me seguiu no Instagram? @profguifonseca? Já se inscreveu aqui no canal? Aperta aí, inscrever-se, você ajuda muito o canal a crescer e além disso, sempre é notificado quando eu postar um vídeo novo. Papai, e além disso, você já está no nosso grupo do WhatsApp? Vem aí, clica aí no botão do WhatsApp para você participar do grupo. O material da aula de hoje, por exemplo, vai ser enviado lá. Tudo bem? Então vem comigo, olha aí. Banca IDESG, Prepara Cariacica 7. Você vai passar. Tô sentindo isso. Vem comigo, olha aí. Enxergue seu valor e construa a autoestima. Bonito o título do texto da IDESG. Só que não foi cobrada nenhuma questão de interpretação de texto nesta prova, como você vai perceber. Guilherme, isso é o comum? Não, isso não é o comum. Comum é que tenha de 1 a 2 aí questões de interpretação de texto na prova da IDESG, tá bom? Nesta prova aconteceu de não ter nenhuma. Pode acontecer? Pode, mas não é o normal, não é o comum. Olha aí, a primeira questão cobra o sentido dos conectivos. E aí ele diz o seguinte: a relação de sentido estabelecida pelo termo destacado em por isso estimar-se é uma necessidade vital é de causa, conclusão, conformidade ou explicação. Opa, vamos lá, pessoal, vamos voltar no texto? Só para perceber a frase como um todo, mas eu já quero te dar uma dica aqui, tudo bem? Então vamos lá. Ele diz assim, ó: por isso, estimar-se é uma necessidade vital. Vem, olha só, passei para o texto aí de novo para a gente reconhecer, ó. Por isso, estimar-se é uma necessidade vital, que não tem nada a ver com arrogância como se acreditava até 15 anos atrás. E aqui ele fala um pouquinho da falta de amor próprio e vem, ó: quem tem baixa autoestima acaba atropelado pelo dinamismo do mundo, ou reage com violência a frustrações ou mascara a insegurança com símbolos de status. O resultado vai de um simples incômodo a distúrbios mentais graves. Por isso, estimar-se é uma necessidade vital, que não tem nada a ver com arrogância como se acreditava até 15 anos atrás. Observe, pessoal, como que eu sei o valor semântico de um conectivo? Primeiro, tendo a noção já dos valores semânticos. Eu tenho uma campanha para você. Decore as conjunções. A maioria das conjunções tem um valor semântico só. É claro que é legal você analisar o contexto também. E eu vou te dar uma técnica para isso. Mas te adianta muito se você souber que o por isso ele normalmente estabelece valor conclusivo. Conclusivo. O por isso ele é amigo do portanto. Será que o portanto, por exemplo, cabe aqui? Ó, dá pra gente ler. O resultado vai de um simples incômodo a distúrbios mentais graves. Portanto, estimar-se é uma necessidade vital. Opa, dá para eu encaixar o portanto.
É mais uma prova de que o por isso é conclusivo. Só isso, ó. Letra B, conclusão. Se fosse causa, eu teria que ter a noção de porquê, pois, porquanto. Se fosse conformidade, seria a noção de conforme, de segundo, de acordo com. Por aí vai. Conformidade é quando algo foi conforme alguém. E a explicação também, né? Conjunções muito parecidas aí com as de causa, né? O porquê, o pois, nesse caso aqui, uma vez que. Por aí vai. Certo, pessoal? Então, o valor estabelecido pelo por isso é ali de conclusão. Ficou claro? Agora vem para 2. A 2, ela é uma questão de significação das palavras. Olha bem, olha o que ela cobra. O significado da palavra. E isso, minha gente, você só treina na medida em que você faz questões e faz simulados. Por isso a importância de você fazer simulados sempre que puder. Eu sou um grande defensor de você, todo sábado, né? Você tem aí mais 3 sábados para a prova. Faça 3 simulados. Se não der no sábado, faça no domingo. Pegue uma prova antiga da Gualimp e faça. Porque você não vai perder essas questões que parecem bobas, mas fazem toda a diferença lá na hora da prova. Olha bem, assinale a alternativa em que o significado da palavra destacada não está corretamente interpretado. Não está. E aí ele coloca: enaltecer em excesso a humildade e taxar pessoas seguras. Minha gente, enaltecer é a mesma coisa que depreciar? Já encontramos a resposta, não é. Enaltecer é você colocar a pessoa para cima. Enaltecer a humildade é você elogiar muito a humildade. Se eu estou enaltecendo a sua capacidade, por exemplo, eu estou colocando a sua capacidade lá em cima. Então, enaltecer é algo positivo. Depreciar é algo negativo. Então, são palavras opostas, na verdade. Logo, a letra A está errada. Letra B. Ou mascara a insegurança com símbolos de status. Mascarar é disfarçar? Veja que eu poderia colocar aqui: disfarça a insegurança com símbolos de status. Letra C. Sabendo ouvir e sem culpar os demais. Atitudes inerentes, ou seja, atitudes próprias. Certíssimo. Uma atitude saudável e indispensável para se sentir pleno. Pleno é a mesma coisa que completo. Certíssimo, só a letra A, de fato, não está corretamente interpretada, colocando inclusive aí 2 antônimos, né? Quando as palavras têm sentido contrário, eu chamo de antônimos. Beleza? Vamos para 3? Ai, papai, vem! Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto, na ordem em que aparecem. Então ele já está aí pedindo para eu completar no texto basicamente com ou sem crase. Lembrando, minha gente, quando a IDESG cobra crase, ela vai cobrar o conceito de você. Ela não vai virar para você e cobrar coisas muito profundas de crase, não. O que ela vai te cobrar é que o acraseado é a junção da preposição a com o artigo a. Para eu ter preposição a, eu tenho 2 coisas. Preposição a. Ou eu tenho um verbo ou um nome que peçam a preposição, ou eu tenho uma locução adverbial, uma expressão de circunstância.
E para eu ter o artigo a, eu tenho que ter um substantivo feminino. Então eu tenho que unir essas duas coisas, um a preposição com um a artigo. Vamos lá então para o texto? Olha bem. Ó, quem tem baixa autoestima acaba atropelado pelo dinamismo do mundo ou reage com violência a frustrações. Quem reage, pessoal, de fato reage a alguma coisa. Eu até tenho, então, a preposição a. Mas veja aqui, ó, frustrações. Eu poderia completar de dois jeitos. Frustrações é uma palavra feminina no plural. Então, ou eu completo com as, ou eu deixo só a preposição. Então, pode ser ou as com crase, ou a sem crase, tá bom? É assim quando eu tenho palavra feminina no plural e eu tenho a exigência de preposição. Ou eu deixo só a preposição, ou eu tenho que colocar o as. Vamos ver lá na questão o que ele preferiu? Ó, é o as. Então é o as com crase. Eu já excluí duas opções aqui, tá bom? Opa, vamos lá para o texto. O resultado vai de um simples incômodo a distúrbios mentais graves. Ah, Guilherme, mesma coisa. Quem vai de um lugar a outro. Tem o a preposição. Beleza, de fato, tem o a preposição. Mas distúrbios, pessoal, não é uma palavra feminina. Então aqui ou eu deixo a preposição sozinha ou eu colocaria aos, que não é o caso aqui. Então, é há distúrbios, sem crase, ok? Por isso, estimar-se é uma necessidade vital, que não tem nada a ver com arrogância. Minha gente, pelo amor de Deus, essa expressão nada a ver, ó, isso aqui é um verbo, portanto não pode ter artigo antes. E também não é o a aqui do verbo haver, ok? Então é nada a ver, assim, ó, só com o azinho sem crase, tudo bem? Então, ó, já vimos que é as, a sem crase, a sem crase. Olha que interessante, pessoal. Direto a IDESG faz isso. Já descobrimos a resposta, só pode ser a letra D. Aqui você só vai agora conferir. Vamos conferir para ver se é isso mesmo. É só isso. Vamos lá. Olhar-se no espelho, disposto a fazer uma autoanálise. Ó, não tem nem o que pensar. Depois aqui tem verbo. Então não tem crase. Observar-se e perguntar o que há de melhor em mim. Aqui, pessoal, ó, é a ideia de existe. Se é a ideia de existe, é A com H. Tudo bem? Por causa desta crença, estima-se que tenha aumentado em até 20% a procura. Cuidado! Ó, quem tem aumentado alguma coisa. Só que aqui, ó, é a procura tem aumentado. Aqui, o sujeito é a procura desse verbo tem aumentado. Então, sujeito, minha gente, não pode ter crase. Então, aqui é o a sem a crase. Os pesquisadores comprovam que pessoas com baixa autoestima estão mais sujeitas à depressão. Quem está sujeito a alguma coisa. Depressão é uma palavra feminina. Ops, deu match, ó. A mais A, crase nesse menino. A confiança em si não excluirá tristezas e erros. Ajuda, porém, a lidar. Na frente de verbo, ó, na frente de qualquer substantivo que não seja feminino, não tem crase. Então vamos lá, ó. A sem crase, A com H, ó. A sem crase, A com H.
A sem crase, A com crase, A sem crase. A sem crase, A com crase, A sem crase. Letra D de doido. Certo, minha gente? Não foi tranquila essa questão de crase? É assim que a IDESG cobra crase de você. Não vai por macete, não vai por regra especial, vai pelo conceito que você acerta as questões de crase da IDESG. Tudo bem, minha gente? Então vem comigo, vem. Olha que questão interessante. O substantivo composto faz o plural flexionando os dois elementos como em amor próprio, amores próprios. Então ele está falando que o substantivo amor próprio, na hora que eu vou pluralizar, ele vira amores próprios. E ele quer saber onde acontece a mesma coisa, ok? E aí, pessoal, a gente tem que reconhecer que os substantivos compostos, eles têm uma lógica especial de variação, ok? Que eu vou colocar algumas regras aqui para você, que são as mais importantes. A primeira é essa aqui, ó. Quando eu tenho um substantivo, um substantivo somado a um adjetivo, eu vario os dois. Certo? Amor próprio, amor perfeito varia para amores perfeitos. Certo? Por aí vai. Quando eu tenho dois substantivos, mesma coisa, ó. Couve-flor varia para couves, flores. Ok? Varia para couves, flores. Agora, minha gente, quando eu tiver dois substantivos e o segundo estiver designando o tipo do primeiro, né, for tipo alguma coisa, né, por exemplo, se eu falo assim, Bolsa Família. Quando eu falo Bolsa Família, observe que a família está caracterizando o tipo de bolsa. Se esse segundo elemento caracterizar tipo, aí já muda de figura, porque aí eu tenho duas formas de pluralizar. Uma forma mais comum, que é eu pluralizar só o primeiro termo, bolsas família, ou eu posso, segundo a gramática, pluralizar os dois também, bolsas famílias. Então, ele quer o termo que segue esta regra. Tudo bem? Ave Maria. Será que quando eu pluralizo a expressão Ave Maria, eu pluralizo Aves Marias? Não, pessoal. Porque a palavra ave não vai para o plural. Porque ave aqui não é ave de voar, né? Ave aqui é uma saudação. Saudação não vai para o plural quando está num substantivo composto, né? Aqui ela é uma interjeição. Então, esse ave aqui de interjeição, esse ave que é de uma saudação, ele não vai para o plural. Então, o plural de Ave Maria é Ave Marias. Ave Marias. Certo? Então, letra A já excluo, tá errada. Capitão Mor. Repare, Mor aqui está caracterizando capitão. Então, eu tenho facilmente substantivo e adjetivo. Capitães, ó como fica. Capitães mores. Opa, papai. É essa? É essa. Letra B. Ué, Guilherme, mas eu fiquei em dúvida na letra C. Franco atirador. Não é aqui franco, não é um adjetivo? E aqui atirador eu poderia considerar substantivo? Galera, a pegadinha aqui é que franco atirador não é um substantivo composto. Franco atirador é uma característica. Então, franco atirador na sua totalidade é um adjetivo.
Repare como é que eu usaria. Ele é franco atirador. Ou, né, os times franco atirador. Tá vendo como eu uso como característica? E aí, quando o termo é adjetivo composto, se ele é um adjetivo composto comum, eu vou simplesmente pluralizar só o último. Então, o plural de franco atirador é franco atiradores. Então, tá errado. Ah, Guilherme, se fosse aqui verde escuro, mesma coisa? Sim, a árvore é verde escura. As árvores são verde escuras. Tudo bem? Agora, se o nome da cor ou qualquer adjetivo composto tiver um substantivo no meio da parada, aí você já trocou de figura, porque aí não vai para o plural. É o caso, por exemplo, de vermelho sangue. É a blusa vermelho sangue, as blusas vermelho sangue. Tudo bem? Então, se eu pluralizar blusas, vermelho sangue não vai para o plural. Por quê? Porque você tem aqui um substantivo usado como adjetivo. Então, se você tiver um substantivo no meio do adjetivo, aí simplesmente não pluraliza, tá bom? Guarda-louças. O guarda aqui é verbo, minha gente. O verbo, quando está no substantivo, não vai para o plural. Louça vai normalmente. Fica guarda-louças. Só o segundo elemento vai. É o caso, por exemplo, de beija-flor. Beija-flor, beija-flores. Logo, a única opção correta é a letra B. Capitão Mor, que varia para capitães mores. Legal, galera? Não é show de bola isso? Português não é lindo? Ai, papai, que delícia! Vem! Olha aí, leia a tira para responder a questão que segue. A ideias adoram a tirinha. Você vai comer asfalto no 5º período, babaca. Fique esperto, entendeu? Ótimo, estou morto. 5º período. Estudo em estado de ameaça terrorista. Igual a uma aula de educação física. Olha bem. E aí ele pergunta: assinale a alternativa em que a expressão destacada esteja empregada em seu sentido denotativo. Minha gente, aí eu tenho que fazer o quê? Diferenciar a ideia de denotação da ideia de conotação. Minha gente, já resolvi algumas questões nos Prepara Cariacica com isso aqui, hein? Você não vai perder essa não, hein? Não vai perder essa questão de jeito nenhum. Ó, conotação é linguagem figurada. Sempre, Guilherme, sempre. Denotação começa com D de dicionário. Portanto, é o uso das palavras no seu sentido real. Então, o que ele está perguntando? Ele está perguntando qual é a palavra, qual é a expressão que foi utilizada aqui em sentido real, em sentido denotativo, em que não houve uso de linguagem figurada. Repare, pessoal. Quando alguém faz uma ameaça, você vai comer asfalto no 5º período. Será que quer dizer que a pessoa vai pegar o asfalto e vai engolir mesmo? E vai aqui, ó, praticar o ato de comer? Não. Comer asfalto aqui é uma expressão de que de que você vai se ferrar, né? De que você vai sofrer. Portanto, esse comer asfalto é uma linguagem figurativa para o sofrimento. Logo, não é denotativo, é conotativo. Ótimo, estou morto. Quando Calvin fala aqui, ó, estou morto, essa ideia de estou morto também não está no seu sentido real. Porque, veja, estou morto não quer dizer que ele está realmente morto.
Estou morto aqui é a ideia de que ele está ferrado, de que ele está no sal. Então, ó, estou morto, tá errado. Estudo em estado de ameaça terrorista. É realmente uma ameaça terrorista, pessoal? Terrorismo não é algo que se pratica entre pessoas, ainda mais entre crianças. Então, ameaça terrorista tá errado. Agora, quando ele fala igual a uma aula de educação física, presume-se aqui que a aula de educação física é aula de educação física mesmo. Né? O Calvin não gosta de aula de educação física. Então, aula de educação física aqui está no sentido denotativo, está no sentido do dicionário. Então, letra D. Ok, pessoal? Beleza? Amém, amém, amém? Ai, que delícia, papai! Agora deixa eu te falar uma coisa. Olha aí esse gráfico que eu fiz das questões que mais caem na banca IDESG. O principal assunto é um assunto que a gente até já falou bastante dele nos Prepara Cariacica aqui, ó, que são os termos da oração. Caíram mais de 30 questões em cerca de 30 provas. Significa que sua prova vai ter termos da oração. E aí tem classes de palavras, período composto como os 3 principais temas. Depois todos os temas aí classificados pelas últimas 35 provas da IDESG. Para chegar a esse gráfico eu analisei 35 provas da IDESG, uma por uma. E aqui você tem uma questão interessante. Tem gente que fala assim, Guilherme, vou pegar esse final de semana e vou estudar tudo de regência. Será que é o que vale a pena você fazer? Ó, você estudaria uma de 350 questões. Só caiu regência verbal e nominal uma única vez nas últimas 30 provas. Tô dizendo que não pode cair? Não, tô dizendo que tem menos chance de cair. Guilherme, mas pelo amor de Deus, como que eu vou planejar meus estudos se eu não tenho tempo de fazer isso aí que você fez? Olha aqui, quebrando a banca IDESG, pessoal. Se você ainda não comprou, você está perdendo tempo. Porque o que quebrando a banca IDESG tem? Questões divididas por assunto. Eu peguei as últimas 35 provas e dividi por assunto. E claro, como eu dividi as últimas 35 provas por assunto, eu resolvo mais questões daquilo que caiu mais. Por isso as questões são divididas por assunto e recorrência. Você tem ainda o resumão das matérias e a resolução em vídeo em seguida, e ao final do curso você vai ter mais de 200 questões resolvidas. 2 simulados inéditos ao final do curso. Significa o quê? Que foram simulados feitos por mim em serigrafia. É, papai! Feitos por mim. Eu que peguei e fiz os simulados para você. São todas essas características que o curso tem. Vou abrir aqui para você na Hotmart, para você dar uma olhadinha. Que tá demais esse curso. Olha bem. Vem comigo, papai. Olha aí, papai, ó. Vem comigo. Módulo 0, o que, quanto e como estudar o português para a IDESG. Classes de palavras. Aí você vem aqui no módulo 1, ó, classes de palavras, uso dos pronomes e dos verbos. Como que começa? Com um resumão de classes de palavras para você. Com um resumo todo de classes de palavras em 15 minutinhos. Tudo que você precisa saber para a IDESG de classes de palavras. Aí vem 2 blocos de resolução de exercícios de identificação de classes de palavras, que é o que a IDESG mais cobra. Depois vem aqui, ó, locuções e mudança de classe, que é um tema importante. Aí eu resumo, aí eu coloco todas aqui por subtópico. Uso e classificação dos pronomes. É, papai. Aí resolvo todas de uso e classificação dos pronomes depois de um pequeno resumo. Tempos e modos verbais, mesma coisa. Faço o mesmo processo, faço um pequeníssimo resumo e depois vou resolvendo todas as questões que já caíram de tempos e modos verbais. Isso completa o módulo 1 de classes de palavras, que é um dos módulos maiores. Por quê? Porque é um dos assuntos que mais cai. Depois vem aqui, ó, e veja que são aulas curtinhas, né? 40 minutos, 17 minutos, 18 minutos, depende da quantidade de questões.
E você pode baixar todas as questões aqui, ó. Tem os materiais por aula e por módulo, você consegue baixar aqui, ó, tá vendo? Aqui tem o material todo, ó, de tempos e modos verbais, com todas as questões que a gente vai resolver. Depois você tem o módulo 2, que eu sigo os mesmos passos. Faço aqui o resumo de análise sintática, resolvo as questões de análise sintática. Faço de sujeito e predicado, faço de alguns temas ligados à sintaxe, que são temas que caem menos, mas que caem pra caramba, mas que se você pensar são importantes pra caramba, apesar de caírem pouco nas últimas provas da IDESG. Crase, concordância, vozes e regência. Eu faço um pequeno resumo e vou resolvendo as questões só com o que você precisa saber para a IDESG. Tudo assim, pessoal. Todos os módulos são estruturados dessa forma lá, ó. Período composto, classificação das orações e classificação dos conectivos. Mesma coisa, mesmo processo. Pontuação, mesmo processo. Por aí vai. Tudo bem, minha gente? Ah, papai, vem então. Ah, importante. Deixa eu até apagar aqui porque tem uma informação importante. Quem adquiriu Quebrando a Banca por apenas R$ 97,00, pessoal, o link tá aí, ó. Você não pode perder. Por apenas R$ 97,00 leva o quê? Leva o nosso aulão também. Nosso aulão será no dia 7/12, às 13 horas, das 13 às 18. Tudo bem? Aulão de português e eu vou dar uma palhinha também de estudo de caso. De 13 às 18 horas. Quem fizer o Quebrando a Banca leva de graça o aulão. 13 às 18 horas, português e estudo de caso. Ah, Guilherme, eu não vou poder, eu vou ter uma aula, eu vou ter um negócio, eu vou estar trabalhando. Não importa, o aulão vai ficar gravado na plataforma. Tá bom? Ai, papai, então vem. Vem comigo aqui. Questão 6. Olha essa. Assinale a alternativa incorreta quanto à correspondência entre o substantivo e o seu respectivo coletivo. Vem, olha só, pessoal. Aqui foi uma questão muito sacana, porque aqui é uma questão de decorar. Por exemplo, o coletivo de párocos, que são os padres responsáveis por uma paróquia, é um sínodo? É. Uma junção de religiosos é um sínodo. Fogos de artifício. O coletivo de fogos de artifício é uma girândola. Sim, pode ser. Tranquilo. Né? O coletivo de fogos de artifício é girândola. O coletivo de borboletas é panapaná? É, por incrível que pareça. O coletivo de borboletas é a expressão panapaná. Coletivo de esquadra é aviões? Não. Coletivo de aviões é esquadrilha. Esquadra é o coletivo de navios. Portanto, a única incorreta aí é a letra A. Sacanagem essa questão. Guilherme, você já viu cair muito assim na IDESG? Não, mas nessa prova caiu. Né? Só para te dar mais alguns coletivos, matilha é o coletivo de cães. Alcateia é o coletivo de lobos. Cáfila é o coletivo de camelos. Por aí vai. Questão 8. É, papai, vem. Assinale a alternativa em que o verbo esteja na voz passiva sintética. Minha gente, existem 3 tipos de vozes verbais. Existe a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. O que é a voz ativa, pessoal? Quando a gente fala em voz ativa, ó, o homem comeu o bolo.
Ó, o homem praticou a ação de comer o bolo. Isso é a voz ativa. Voz passiva, ela pode ser uma voz passiva feita de duas formas. Ó, eu posso dizer que o bolo foi comido pelo homem, ou eu posso dizer comeu-se o bolo. Certo? Eu posso dizer dessas duas formas que vai ser uma voz passiva. Comeu-se o bolo é a mesma coisa que o bolo foi comido. Portanto, as duas formas são formas de se fazer a voz passiva. Só que a primeira forma ela é mais longa. Ó. Essa forma com o verbo ser conjugado mais o particípio do verbo principal. Essa forma mais longa a gente chama de analítica. Essa forma mais curta, que é com o verbo transitivo direto mais a partícula ser, a gente chama de sintética. E a voz reflexiva, Guilherme? A voz reflexiva é quando eu tenho a pessoa praticando e recebendo a ação ao mesmo tempo. Se eu falo assim, a mulher se penteou no espelho. Pessoal, quando eu digo que a mulher se penteou, que ela quer dizer que ela praticou a ação de pentear e ela foi penteada ao mesmo tempo. Portanto, se ela praticou a ação de pentear e foi penteada ao mesmo tempo, isso é uma voz reflexiva. Ela praticou e recebeu ao mesmo tempo. Esse ser aqui, inclusive, nesse caso, a gente chama de pronome reflexivo. O que ele pede na questão? O verbo na voz passiva sintética. Vamos lá. A garota admirava-se em frente ao espelho. Não, pessoal. A garota admirava-se em frente ao espelho? O que eu estou falando aqui? Que a garota admirava e era admirada ao mesmo tempo. Essa última estrutura. Essa estrutura aqui é uma estrutura reflexiva. Logo, errado. Destruíram-se todas as provas e evidências. Certíssimo. Destruíram-se todas as provas e evidências. O que eu quero dizer aqui? Que todas as provas e evidências, todas as provas e evidências foram destruídas. Então isso, de fato, é uma voz passiva sintética, porque é verbo transitivo direto mais ser e é, de fato, uma passiva. Certíssimo. O rapaz foi orientado por seu pai. É até voz passiva, mas não é sintética. Ó. Sintética tem que ser com pronome ser, tá errado. O casal enganava-se mutuamente. Aqui é reflexiva. O casal enganava e era enganado ao mesmo tempo. Então, aqui a única que combina com o que o enunciado pediu é a letra B. Ai, papai, vem que tá acabando a nossa noite. Tá vendo como é importante? Vem! 9. Assinale a alternativa incorreta no que se refere à concordância nominal, ou seja, a concordância dos nomes. Vamos lá, pessoal. Seguem anexas as fotos da confraternização. Minha gente, o anexo é um adjetivo muito cobrado, mas eu queria que você entendesse o anexo como um adjetivo normal. O anexo é um adjetivo como outro qualquer. Então eu vou concordar com o substantivo. Ó. As fotos da confraternização seguem anexas. Certíssimo. É igual quem diz assim, quer ver? Ah, a comida e a bebida
A comida e a bebida estão inclusos no pacote. Estão inclusos, minha gente? Tá errado. Como assim estão inclusos no pacote? Não. A comida e a bebida, eu vou dizer que estão inclusas no pacote. Por quê? Porque eu tenho que concordar, ó, com a comida e a bebida, com os substantivos que eu estou caracterizando. Assim como a anexa concorda aqui com as fotos da confraternização. Tenho bastantes amigos no interior de São Paulo. E aí, quando que o bastante varia? Minha gente, o bastante para concordância, você vai substituir pelo muito. Se você substituir por muito e puder variar, você vai variar. Né? Varia para muita, muitos. Muitas. Beleza, você vai variar normal. Se não variar, você vai deixar invariável. Tenho bastantes amigos. Se você trocasse por muito, daria que nós temos muitos amigos. Certíssimo. É terminantemente proibido a entrada de menores. Minha gente, é proibido, é necessário. Ó, vai concordar com o artigo, sempre. Então, ó, é proibido a entrada de menores, tá errado. E cuidado, tá? Não é de menor, não. De menores, certo? São os menores de idade, não é o de menor, é o menor, tá bom? É proibido a entrada de menores, está errado. Por quê? Porque eu tenho que concordar com o artigo. Então, é proibida a entrada de menores. Agora, Guilherme, e se eu não tivesse o artigo? Aí, beleza. Aí você poderia dizer que é proibido entrada de menores. Sem problema. É proibido entrada. Mas é proibida a entrada. Tudo bem? Então, é terminantemente proibida a entrada. Errado aqui. Já achamos a resposta. Letra C. Ué, Guilherme, mas eu fiquei confuso na D. Paciência é necessário, mas paciência não é feminino? Opa, o que a gente disse aqui com essas expressões ligadas pelo é? Eu vou concordar com o artigo. Tá vendo que paciência aqui não tem artigo, ó? Se fosse a paciência, aí seria a paciência é necessária. Mas se eu não tenho artigo, eu vou deixar no masculino normal. Paciência é necessário. Tá certo, sim. A única que está errada é a letra C. E 10. Assinale a alternativa em que o termo destacado exerça a função sintática de agente da passiva. Minha gente, o que é o agente da passiva? Guilherme, você explicou função sintática numa aula aí, fez várias questões já com a gente, mas você não falou desse tal do agente da passiva. Não tem a voz passiva? Agente da passiva é quem pratica a ação na voz passiva. Se eu falo assim, ó, o leão mordeu a perna da minha esposa. O leão mordeu a perna da minha esposa. Como que eu passo essa frase para voz passiva? Concorda que vai ficar, ó, a perna da minha esposa, da minha esposa, foi mordida pelo leão. Repare, nessa análise aqui na voz passiva, qual análise eu vou fazer? Ó? Foi mordida vai ser o meu verbo,
na voz passiva. A perna da minha esposa é o sujeito. Esse pelo-leão é quem mordeu a minha esposa na voz passiva, é quem praticou a ação na voz passiva. Então, o pelo-leão eu vou chamar de agente da passiva. Ok? Então vamos lá. Éramos todos influenciados pela mídia. Bom, éramos todos influenciados pela mídia. Será que aqui pela mídia pratica a ação de influenciar? Ah, Guilherme, acho que sim. Perfeito. Éramos apaixonadas por cantores pop. Será que por cantores pop aqui pratica a ação de apaixonar? Não, né, galera? Então tá errado. Aqui, ó, o por cantores pop tá completando o nome apaixonadas. Portanto, por cantores pop é um complemento nominal. Naquela ocasião, já éramos responsáveis por nossos atos. Não temos também aqui uma estrutura de voz passiva. Ó, por nossos atos, de novo, é um complemento nominal de responsável. Quem é responsável por alguma coisa, mas não tem ideia de passiva. Não nos interessávamos pela vida alheia. Ó, nós é o sujeito, não nos interessávamos pela vida alheia. Minha gente, de novo, nós não temos aqui uma ideia de passiva, ó. O verbo não está na voz passiva. Quem se interessa por alguma coisa. Aqui, pela vida alheia, é objeto indireto. Então, nossa primeira impressão tá certa, olha bem. Como que ficaria aqui, ó? Nós éramos todos, né? Todos nós, na verdade, se a gente for passar para a ordem normal. Todos nós éramos influenciados pela mídia. Repara aqui comigo. Esse éramos influenciados é um verbo que está na voz passiva. Então, se eu colocasse na voz ativa, ficaria, ó, a mídia influenciava todos nós. Então, esse pela mídia, de fato, é quem praticou a ação na voz passiva. É isso que a gente fala que é o agente da passiva. Portanto, a resposta está aqui, ó, letra A. Ok, pessoal? Não se esqueça nunca, nunca. Você está há alguns dias de se tornar funcionário público. Eu vejo você na posse. E você precisa visualizar também para chegar a esse lugar. Vejo você na posse. Valeu, galera! Até a próxima. Não deixa de se inscrever para o Quebrando a Banca. É o primeiro link aí da descrição. Vem comigo!